capítulo de número 1. Atos, capítulo de número 1. Vamos ler do verso 6 ao verso de número 11. Atos, capítulo 1, versículo 6. Diz assim a palavra do Senhor. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: Vamos juntos? Varões galileus, porque estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como vistes subir. Amém. Vamos orar. Senhor, como somos gratos a Ti, por esse tão maravilhoso privilégio de Te adorarmos na beleza da Tua santidade, nos reunirmos nessa casa de oração, para nos alegrarmos na Tua presença. Que o Teu Santo Espírito ilumine a nossa mente, e fale aos nossos corações por intermédio da Tua palavra. Nos ensina, Senhor, nos edifica, Senhor, nos fortalece por intermédio da Tua palavra. Suplicamos a Tua bênção, suplicamos o Teu auxílio, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Lucas, ele escreveu o Evangelho e ele escreveu também Atos. Lucas é o escritor destas duas obras. E no capítulo 1, no verso 1, ele começa exatamente explicando o primeiro livro que ele escreveu, que se refere ao Evangelho. Você pode observar comigo na sua Bíblia, em Atos capítulo 1, no verso 1, ele diz: Escrevi o primeiro livro, se referindo ao Evangelho, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Verso 2, até o dia em que, depois de haver dado os mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. Então no verso 1 e no verso 2 ele explica o Evangelho, o primeiro livro, o conteúdo do que foi registrado no Evangelho. No verso de número 3, ele diz assim: a estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Conforme ele termina o Evangelho, assim ele começa o livro de Atos, afirmando que o Cristo que nós adoramos é o Cristo vivo, vitorioso. Ele não foi vencido, ele venceu. Ele venceu o diabo, ele venceu a morte, ele venceu o pecado. Ele deu provas incontestáveis de que de fato ele venceu a morte. Diz o texto que Jesus apareceu ressurreto durante 40 dias, para de fato comprovar de maneira histórica, de maneira real, que ele venceu a morte. O verso de número 1 afirma isso, e o tema da mensagem de Jesus nesse período era a respeito do reino de Deus, do governo de Deus. Jesus venceu a morte, Ele ressuscitou de maneira corpórea. Ele não só ressuscitou no coração dos seus discípulos, Ele ressuscitou de maneira real, de maneira que o verso de número 4, leia comigo o verso de número 4, e comendo com eles. Irmãos, na Bíblia não há nenhuma frase
sem propósito. Quando diz que ele comeu com eles, é para que entendamos que Jesus ressuscitou de maneira corpórea. Ele está vivo em corpo, ele comeu com eles. E no verso de número 4, ele dá uma ordem. Ele estabelece aqui uma determinação, conforme nós lemos no verso 4. Determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Verso 5, porque João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. O Cristo vivo se manifestou de maneira graciosa e poderosa naqueles dias. Ele então promete, dizendo que enviaria o Espírito Santo e que os discípulos necessitavam aguardar o batismo com o Espírito Santo, a vinda do Espírito Santo com poder. No verso de número 6, o escritor nos revela o que estava no coração dos discípulos. Veja a pergunta, diante das temáticas, diante da mensagem de Jesus. Jesus está falando sobre o batismo no Espírito, Jesus está falando deste poder que viria sobre eles, mas observe a pergunta que eles fazem no verso de número 6. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Isso é o que estava na mente, no coração dos discípulos. Eles queriam saber se o tempo da restauração chegou. Eles queriam saber se o tempo da restauração da nação de Israel havia chegado. Eles tinham um entendimento a respeito do reino equivocado, porque eles entendiam que naquele instante Jesus estaria trazendo uma restauração política do reino. Eles acreditavam que naquele instante Jesus estaria trazendo uma restauração militar do reino, como nos tempos de Davi. Lembra do reino no tempo de Davi, no tempo de Salomão? Então eles acreditavam que a partir daquele momento Jesus estaria restaurando o reino aos moldes político, militar e territorial. Eles ainda não haviam compreendido a natureza do reino de Deus. O reino de Deus é espiritual. O reino de Deus é universal. Não diz respeito a apenas uma nação, uma etnia. No reino de Deus participará todas as tribos, povos, línguas e raças. O reino de Deus não se utiliza do poder político, da força militar. O reino de Deus avança no poder do Espírito, transformando corações, libertando vidas, estabelecendo a igreja do Senhor. De maneira que Jesus então responde à pergunta deles, no verso 7 e no verso 8, mostrando a respeito da natureza do reino. E no verso 9, Jesus ascende aos céus. Logo assim que ele responde à pergunta, Jesus ascende aos céus. E quando no verso de número 8 nós lemos que Jesus está subindo aos céus, 2 varões, 2 anjos aparecem. E conforme nós lemos no versículo de número 11, eles então anunciam que Jesus, que está subindo aos céus, ele um dia voltará em glória. Amém? Irmãos, desse episódio aqui, que nós temos observado, eu queria retirar 4 lições, 4 verdades, que nós podemos aqui aprender da parte do Senhor por intermédio da sua palavra. O que nós podemos aprender nesse texto para a nossa edificação? Primeiro, é importante compreendermos, irmãos, que o calendário do reino de Deus é definido pelo próprio Deus.
nós precisamos aprender a confiar na soberania de Deus. Veja que quando eles perguntam assim, no verso de número 6, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Veja a resposta de Jesus no verso 7. Jesus responde: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Não cabe a nós, seus discípulos, mergulharmos em especulações inúteis sobre tempos e épocas da consumação do reino. Quem define o plano é o rei. Quem define o calendário escatológico é o Deus Todo-Poderoso. Não cabe a nós mergulharmos em especulações, querendo definir tempos e épocas. O Deus soberano todo-poderoso, Ele define o tempo, Ele define o calendário escatológico, Ele define todas as coisas, em todos os tempos. Portanto, cabe a nós confiar na soberania de Deus. O próprio Jesus, em Marcos capítulo 13, versículo 32, afirmou: mas a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. O Pai sabe todas as coisas, Ele é soberano, Ele estabelece o plano, Ele define o calendário. Em Deuteronômio 29 nós lemos: as coisas encobertas pertencem a quem? Ao Senhor. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus. Porém, as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Amém? Portanto, confiemos na soberania de Deus. É Ele quem define. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a segunda lição que nós aprendemos a partir desse texto, irmãos, é que, como o calendário escatológico é definido por Deus, cabe a nós fazer o que Ele manda. Quem define a data, a hora, o dia da volta de Cristo é o Pai. Portanto, cabe a nós fazer o que Ele nos manda neste intervalo. E o que é que Ele nos manda? Nós lemos no verso de número 8. Mas, leia comigo: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. O calendário escatológico é definido por Deus, cabe a nós fazer o que Ele nos manda. E o que é que Ele nos manda? Testemunhar de Jesus Cristo no poder do Espírito Santo. Enquanto o rei não volta, enquanto a trombeta não toca, eu e você temos uma missão, temos um trabalho a realizar, temos um serviço a cumprir. E qual é a nossa missão? Qual é o nosso serviço? A anunciar Jesus Cristo Salvador no poder do Espírito. Deus não nos chama a falta de ação, a inatividade. Deus nos convoca a agir, não a especular, mas a agirmos como testemunhas, como missionários, enquanto a trombeta não toca. Portanto, é isso que nós lemos no verso de número 8. Nós vemos aqui no verso de número 8 uma promessa, uma ordem e uma mensagem. Qual é a promessa? De que nós receberíamos poder do Espírito para cumprir a missão. Não é na força do nosso braço, não é no poder do intelecto, não é firmados no poder financeiro, é no poder do Espírito Santo que a igreja avança, que vidas são salvas e libertas pelo poder do Senhor. Ele diz: vocês cumprirão a missão. Enquanto o rei não volta, vocês têm um serviço a fazer, e este serviço será feito no poder do Espírito.
É isso que é afirmado no verso 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Que poder é este? Não é um poder político, não é um poder militar, não é poder financeiro, é poder espiritual, é poder que vem dos céus, é poder gerado pelo Espírito Santo de Deus. É deste poder que nós precisamos, não é do poder da carne, não é do poder que vem da terra, não é do poder que vem dos homens, é do poder do Espírito Santo. É no poder do Espírito que o crente avança, que a obra é realizada. Louvado seja o nome do Senhor. A promessa é poder espiritual. E a ordem é o testemunho. É poder para quê, irmãos? É poder para cumprir a missão. É poder para quê, meus amados irmãos? É poder para testemunhar. É poder para quê? É poder para evangelizar e alcançar almas na cidade de Campina Grande. Não é poder apenas para desfrutarmos de cultos maravilhosos. Sim, nós queremos cultos maravilhosos, cheios do poder de Deus. Amém? Mas não é poder apenas para desfrutarmos dentro de quatro paredes. É poder que nos levanta como missionários, como testemunhas fiéis, como conquistadores de almas, não firmados no poder da oratória, da técnica, da nossa própria força, mas firmados no poder do Espírito. Por isso que é um chamado para todos, não é só para os pastores, missionários e teólogos, é para todos que recebem o poder do Espírito, é para todos que são templo do Espírito, é para todos que tiveram encontro com Jesus Cristo ressuscitado, o Cristo vivo e vitorioso. Há uma promessa, poder espiritual, há uma ordem, anunciar o Evangelho a todas as pessoas, há um campo de atuação. Qual é o campo de atuação? Para cumprirmos esta ordem. Ele diz isso de maneira muito clara no verso 8. Tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Há uma missão a ser cumprida. E essa missão começa em Jerusalém. Jerusalém tem a ver com os que estão próximos. Jerusalém tem a ver com onde estavam as casas daquelas pessoas. Portanto, a missão de testemunhar, de anunciar Jesus e ver pessoas convertidas, ela começa em casa, ela começa no lar, ela começa em Jerusalém. Jerusalém precisa ser alcançado. Meu lar, o seu lar, nossa casa precisa experimentar do poder do Espírito Santo, de conversão genuína. Nossos filhos precisam de regeneração, de conversão. E há um Cristo vivo que é capaz de libertar, salvar e transformar pessoas. Há uma ordem, há uma promessa, há um campo de atuação. E qual é o campo de atuação meu e seu? É Jerusalém. E o que é Jerusalém? É a nossa casa. Nossos lares precisam ser lugares onde o testemunho de Cristo é proclamado. Nossos filhos precisam ouvir a voz do Senhor, que se revela para nós por intermédio do Evangelho, da palavra de Deus. Não é possível que na nossa Jerusalém só se ouça a voz do mundo, a voz de gente. A nossa Jerusalém precisa ouvir a voz dos céus, a voz de Deus, a palavra de Deus, que é o instrumento que o Espírito Santo de Deus usa para transformar corações. A Bíblia precisa ser lida dentro da nossa Jerusalém. A Bíblia precisa ser explicada e aplicada na vida dos nossos filhos. O esposo precisa, a esposa precisa, o filho e a filha precisa. Há uma ordem, há uma promessa, há um campo de atuação. E o nosso campo de atuação primordialmente começa na nossa Jerusalém. Você tem uma Jerusalém para ser conquistada. Você tem uma Jerusalém que precisa da manifestação do Espírito Santo do Senhor. Paralelamente, veja que o texto nos diz que nós precisamos também atuar na Judeia, Samaria, e até onde mais, igreja? Até os confins da terra. É na casa, é na rua,
é no bairro, é na cidade, é no estado, é nas nações, até os confins da terra. E isso paralelamente. Não é que eu vou terminar Jerusalém, depois começar Samaria e por fim ir ajudar, não. É paralelamente, a obra do Senhor avança, o reino de Deus cresce. Porque o reino de Deus é espiritual e ele tem um crescimento gradual. Ele cresce em Jerusalém, ele cresce na Judeia, ele cresce na Samaria. Ele cresce no México, ele cresce em Belo Horizonte, ele cresce no Cariri, ele cresce no sertão, no poder do Espírito, para a glória de Deus, firmados na palavra. Há um exemplo de alguém que assumiu esta promessa, esta ordem, este campo missionário. Há vários personagens na Bíblia que podem ilustrar isso, mas eu queria chamar a atenção de você nesta manhã para Filipe, o evangelista. Se nós observarmos Filipe, no capítulo 8, folheie aí a sua Bíblia, por favor. Eu queria convidá-lo a observar um pouco este homem chamado Filipe. Filipe aparece pela primeira vez no capítulo 6, ele está entre os diáconos escolhidos naquela lista. Mas aqui no capítulo 8, um outro aspecto da vida de Filipe é destacada. Porque o verso diz assim, verso 4, Atos 8, 4. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte fazendo o quê? Pregando a palavra. Quem ia pregando a palavra? Os que foram dispersos. Deus nos dispersa, Deus nos envia para a gente anunciar a palavra. Aí no verso 5, Filipe, descendo a cidade de Samaria, fazia o que a igreja? Anunciava-lhes a Cristo. Nós temos um campo de atuação e nós temos uma mensagem. A nossa mensagem é Cristo. Nós não criamos a mensagem, nós apenas proclamamos a mensagem. A nossa mensagem é Cristo. Cristo, sua pessoa gloriosa, sendo Deus se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. Ele é o Emanuel, Ele é o verbo de Deus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Ele é a porta que nos dá acesso ao reino. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado no mundo. Cristo, e somente Cristo, nos perdoa os pecados, nos justifica, nos santifica, nos reconcilia e nos garante aos céus. A nossa mensagem é claramente manifesta nas Escrituras. Ela não tem outra fonte senão a palavra de Deus. E é o que Filipe faz naquela cidade. Ele proclama Cristo. Verso de número 6. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as, vendo os sinais que ele operava. Filipe está obedecendo a ordem do Senhor, que é alcançar Samaria, que é alcançar vidas naquela cidade. Mas um detalhe importante sobre a vida e o ministério de Filipe, irmãos, é que em busca das multidões, Filipe não esqueceu a sua Jerusalém. Envolvido no seu trabalho, ele não sacrificou a sua casa. É preciso equilíbrio. É preciso obediência à ordem do Senhor. Eu queria convidar você a entrar na casa de Filipe por intermédio das Escrituras, indo a Atos, capítulo de número 21. Esse texto nos dá um vislumbre da casa daquele homem. Aquele homem que pregava para multidões. Aquele homem que anunciava o Evangelho e sendo usado por Deus para conquistar várias pessoas. Mas observe no capítulo 21, no versículo 8. No dia seguinte, partimos e fomos para onde? Cesareia. Todos acharam? Atos 21, verso 8. E entrando na casa de quem? O evangelista, que era um dos 7, ou seja, 7 escolhidos lá em Atos 6. Ficamos com ele. Tinha este quantas filhas? 4 filhas donzelas, ou seja, elas eram muito jovens, adolescentes. Mas diz que essas meninas faziam o quê? Profetizavam. Significa dizer que elas eram meninas convertidas. Significa dizer que elas
experimentaram a obra de novo nascimento. Significa dizer que elas não só eram convertidas, elas eram instrumento nas mãos do Senhor para proclamar a palavra do Senhor. Filipe proclamou em Samaria as multidões, mas Filipe não negligenciou as suas 4 meninas. Para ter conversão é preciso palavra, para ter conversão é preciso oração, para ter unção do Espírito é preciso buscar. E quando a gente entra na casa de Filipe, nós encontramos 4 meninas cheias do Espírito, dedicadas ao Senhor, sendo instrumento nas mãos do Senhor para a glória de Deus. E isso aconteceu na casa daquele homem, porque ele se submeteu humildemente à palavra do Senhor, que disse: você vai receber poder do Espírito Santo para pregar a palavra, não só em Samaria, mas em Jerusalém. E ver suas filhas sendo libertas e restauradas para a glória de Deus. Diga comigo: há uma promessa, uma ordem, um campo de atuação e uma mensagem. Cristo é a mensagem, o Evangelho é a mensagem. Nossos filhos e irmãos precisam saber mais a respeito de Cristo e da palavra de Deus do que das ideologias que estão sendo diariamente, agressivamente discipulados e doutrinados. Se nós não doutrinarmos, a escola doutrinará. Se nós não doutrinarmos no Evangelho, na palavra, este mundo cheio de ideologias satânicas e antibíblicas estão empenhados arduamente. O Senhor nos levanta. Perdão, deixa eu organizar aqui. O Senhor nos proclama a nos levantarmos, a assumirmos as nossas responsabilidades e no poder do Espírito sermos usados por Deus e vermos a nossa Jerusalém transformada, os nossos filhos libertos e verdadeiramente convertidos, levantados para o Senhor, pelo Senhor, para alcançarmos Campina Grande, o estado da Paraíba, o Brasil e o mundo para a glória de Deus. Que sejam bocas do Senhor, profetas de Deus, para a glória de Deus. Mas em terceiro lugar, a terceira lição que nós aprendemos nesse texto: alegre-se com a ascensão de Cristo. Alegre-se com a ressurreição de Cristo. Posso ouvir um amém? Alegre-se com a volta de Cristo. Mas alegre-se também com a ascensão de Cristo. Tudo em Cristo nos alegra. A morte dele é a nossa alegria. A ressurreição dele é a nossa alegria. A sua volta gloriosa é a nossa alegria. E sua ascensão vitoriosa é a nossa alegria. É isso que o texto nos ensina em Atos capítulo de número 1. Jesus, no verso de número 9, Atos 1:9, ditas estas palavras: foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Jesus vitoriosamente ascendeu aos céus, assentou-se à destra do Pai. Jesus nos mostra ao longo de toda a narrativa do Novo Testamento que nós precisamos nos alegrar com a sua ascensão. Aí você pode perguntar: pastor, por que a ascensão de Cristo deve alegrar o nosso coração? Eu vou colocar aqui alguns motivos. Porque a ascensão de Cristo deve alegrar o nosso coração. Primeiro motivo: a ascensão de Cristo garantiu o envio do Espírito. Alegre-se com a ascensão de Cristo, porque a ascensão de Cristo garantiu o envio do Espírito. Garantiu o que, igreja? O envio do Espírito. Ele mesmo disse em João 16:7: mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se eu, porém, for, eu vou-lo enviarei.
quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito que dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vos há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso é que vos diz que há de receber do que é meu e vos há de anunciar. Meus irmãos, a ascensão de Cristo é alegria, porque a ascensão de Cristo garantiu o envio do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós, ele ilumina a nossa mente, ele consola a nossa alma, ele nos conduziu à verdadeira conversão, à verdadeira fé, à verdadeira experiência com o próprio Deus. Alegre o seu coração, o Cristo vitorioso ascendeu aos céus, está à destra do Pai e enviou o Espírito Santo, que faz de nós templo do Deus vivo. O segundo motivo, por que devemos alegrar o nosso coração com a ascensão de Cristo? Porque a ascensão de Cristo é garantia de que a obra foi terminada. A obra acabou. Tetelestai, está feito. Ele não fez meia obra. Ele não fez 50% e deixou o resto para mim e para você. Ele fez a obra completa. Por isso que quando ele completou a obra, ele ascende vitorioso. Olha o que está escrito em Hebreus 10:12. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Você pode repetir só essa frase? Assentou-se de Deus. Irmão, que doutrina maravilhosa. Ele está assentado. Ele não está inquieto, atribulado. Ele está assentado, porque o que tinha que fazer, ele fez de maneira completa, de maneira poderosa, que garante redenção, libertação, vida e vida em abundância. A ascensão de Cristo deve alegrar nossa alma, porque é uma garantia de que a obra redentora foi plenamente cumprida. Mas o terceiro motivo, que eu e você precisamos nos alegrar com a ascensão de Cristo. Sabe por quê? Porque a ascensão de Cristo garante sua constante intercessão. Irmãos, nós temos um intercessor vivo e ativo. O ministério dele atual é interceder pelo seu povo. Talvez na terra você não tenha ninguém intercedendo por você, mas tem alguém com corpo, com a alma gloriosa, assentado à destra do Pai, intercedendo por sua alma. Olhe só, meus irmãos, o que nos diz Hebreus 7:25. Por isso, também pode salvar totalmente os que por ele se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Você podia repetir essa frase? Vivendo sempre para interceder por eles. Ele vive. Ele vive. Como diz o cantor Sérgio Lopes, né? Ele vive, ele reina, ele está sentado à destra do Pai, intercede por nós. Aleluia! Nós não servimos a um ídolo morto, a um Cristo distante, indiferente. Ele conhece as nossas dores, os nossos dilemas, as tentações que enfrentamos, as lágrimas que derramamos, as fraquezas que nos envolvem. Ele assumiu a nossa natureza. Ele passou pelas angústias do abandono, da dor, da fome, da traição, da morte. Ele sabe o que é padecer. Ele é um intercessor presente e fiel. Ele precisava ascender para sentar à destra do Pai e dos céus, gloriosamente interceder por mim e por ti.
Como está escrito em Romanos 8:34, quem os condenará? O diabo? Com as suas acusações? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus, e faz o quê? E também intercede por nós. Alegre o seu coração, você tem um intercessor fiel e constante. Mas em quarto lugar, porque temos que nos alegrar com a ascensão de Cristo? A ascensão de Cristo garante seu reino glorioso. É o que nós lemos em 1 Pedro 3:22, o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades. Está subordinado a Cristo, irmãos. Anjos, demônios, toda a força do mal. Nós não podemos desprezar a força do diabo e seus demônios, mas nós não podemos supervalorizar, porque é um Cristo glorioso, vitorioso, assentado à destra do Pai, que reina com poder e graça. A ascensão de Cristo garante a inauguração do seu reino glorioso. O que é que os varões da Galileia viram? Eles olharam e viram Cristo subindo. Mas Deus deu a um profeta da Bíblia a visão do que aconteceu naquele dia. Porque na perspectiva do homem era a ascensão, mas na perspectiva do céu era a recepção. O Pai, Cristo ascende, o Pai o recebe. Olha o que Daniel vê neste dia. Daniel 7, verso 13. Diz assim. Vamos abrir para a gente aprender no texto? Daniel 7, verso 13. Olha o que Daniel vê. Eu estava olhando, verso 7, capítulo 7, verso 13. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como filho do homem, e dirigiu-se a quem? Ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado o quê? Domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. O Pai, disse um pregador, o recebeu de braços abertos, alegrando-se sem medida ao vê-lo de novo no céu. Portanto, disse que Deus o recebeu na glória. 1 Timóteo 3,16. Pois o que se pode designar ascensão a respeito de Cristo é chamado recepção pelo Pai. Jesus ascendeu e o Pai o recebeu. Sim, recebeu como a ninguém antes ou depois dele. Salmo 110, versículo 1. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo de teus pés. Último motivo, a ascensão de Cristo garante as nossas bênçãos. Jesus penetrou nos céus também para nos abençoar. Entrou por nós. Espiritualmente nós estamos assentados aonde Ele está, porque está escrito que nós estamos assentados nas regiões celestiais, e um dia estaremos como vencedores, plenamente gozando desta realidade. Por isso que nós lemos em Apocalipse 3:21, ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no meu trono. Alegre-se com a ascensão de Cristo, Ele garantiu o envio do Espírito. Alegre-se com a ascensão de Cristo, Ele consumou a obra de redenção. Alegre-se com a ascensão de Cristo, Ele é um intercessor fiel. Alegre-se com a ascensão de Cristo, Ele inaugurou o reino glorioso. As bênçãos são desfrutadas. E a última lição que eu gostaria de deixar para os irmãos, a primeira foi: o calendário do reino
é definido por Deus Pai. A segunda foi: anuncie o Evangelho no poder do Espírito. A terceira foi: alegre-se com a ascensão de Cristo. E a quarta e última: aguarde com expectativa a volta de Jesus. Aquele que ascendeu, um dia voltará. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. É isso que acontece no capítulo 1 de Atos, quando eles estão olhando, eles não entendem o que está acontecendo nos céus, como Daniel viu pela visão. Eles pensam que é tristeza, que é partida definitiva. Não, os anjos aparecem. No verso de número 11 diz: varões galileus, porque estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, maravilhoso, glorioso, vitorioso, esse Jesus, que dentre vós foi assunto aos céus, virá do modo como vistes subir. Como é que ele está subindo, irmãos? Como é que aqueles homens estão vendo ele subir? Primeiro, de maneira visível. Jesus podia ter sumido, mas isso é pedagógico. Ele está ensinando que como ele sobe, um dia ele voltará. Como é que ele está subindo? De maneira visível. Como é que ele está subindo? De maneira física. Como é que ele está subindo? De maneira corpórea. Como é que ele está subindo? De maneira pessoal. E o anjo diz: do modo que ele subiu, ele voltará. Ou seja, Jesus voltará de maneira visível, de maneira física, de maneira corpórea e de maneira pessoal. Ele mesmo virá. Não é um anjo, não é um serafim, não é um querubim, não é um mensageiro qualquer. É ele mesmo, o glorioso Senhor. Conforme está escrito em Hebreus 9:28, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que aguardam para a salvação. Por isso que Jó, mesmo diante de muita luta, ele pôde dizer: vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão, e não outros. Todo crente pode dizer isto também: vê-lo-ei como ele é. Jesus virá de maneira visível, de maneira física, de maneira pessoal, mas ele virá também de maneira gloriosa. A primeira vez ele veio como servo sofredor, na segunda vez ele virá como rei glorioso, o leão da tribo de Judá, o justo juiz de toda a terra. O Filho do Homem virá em sua glória, na do Pai e dos seus santos anjos. Lucas 21:27 diz: então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. O livro do Apocalipse, no capítulo 1, verso 7, afirma: eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos traspassaram. Nuvem na Bíblia, irmãos, é símbolo da presença de Deus e dos santos anjos. A nuvem descreve a companhia gloriosa de Jesus, quando ele voltar em glória, acompanhado dos anjos e da igreja gloriosa. Por isso que Paulo afirmou em 1 Tessalonicenses 4:14: pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Porquanto, escute por favor, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor dos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Ele virá nos buscar, como a gente canta, num piscar de olhar. E por misericórdia e graça, nós faremos parte deste grupo que desfrutará da presença gloriosa do Senhor. Aguarde com alegria, aguarde com expectativa o cumprimento da promessa, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Enquanto o Rei Jesus não volta. Eu queria terminar, não sei se vocês poderiam cantar essa música. Ele virá no piscar de olhar. Já se posicione aqui.
Enquanto o Rei Jesus não volta, escute por favor, que possamos viver esta mensagem que Ele nos ensinou. Amém, igreja? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Confie na soberania do Pai. Não caiam em especulações e ansiedades, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele cuida, Ele é soberano, Ele é gracioso. Não caia em especulações e insônias. Descanse nele. Ele tem um plano, Ele tem um tempo, Ele tem a agenda determinada. A agenda está nas mãos dEle. Confie. Cumpra a missão. Levante-se no poder do Espírito. Cumpra a missão. Dê testemunho de Cristo. Frutifique para a glória de Deus. O poder pertence ao Senhor. Não está na carne, não está no homem. Não olhe as circunstâncias. Olhe para Ele, creia no poder dEle. Dê frutos. Conquiste almas nessa cidade para a glória de Deus. Conquiste a sua Jerusalém. Creia no poder do Espírito. Alegre o seu coração. Ele está sentado à destra do Pai. Ele intercede por nós. Alegre a sua alma. Aquele que subiu da mesma maneira voltará. Maranata. Vamos ficar todos de pé e vamos cantar esse hino com alegria. Eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei ao lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus vem buscar a sua noiva. Cante. Ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com Ele irá. A sua glória com Ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Declare. Ele vem, Ele vem. Aleluia. Vem, Senhor Jesus. Alegra o nosso coração em Ti, Senhor. Tu és a nossa esperança. Tu és a nossa alegria. Eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei ao lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus vem buscar a sua noiva. Bem forte, igreja. Ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com Ele irá. Na sua glória com Ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou.
suas vozes. Ele vem. Não mais tristeza, não mais temor. Amém. Glória a Deus. Ele vem. Eu queria convidar o pastor André. Queria que a gente fizesse uma intercessão, irmãos. Nós estamos no mês de maio. Esse mês nós temos dedicado